João capítulo 3. Eu não sei como é que é lá na sua célula, mas lá na minha célula, na célula que eu... Minha não, a de Jesus, né, que eu participo, tem um pessoal lá que ele é um pessoal curioso, né? Nós estamos fazendo uma série sobre o Reino de Deus. Começamos lá o Reino de Deus no Antigo Testamento, as manifestações do Reino, depois o Reino manifestado em Jesus, né, aproximado em Jesus, o Reino é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois vimos algumas considerações do apóstolo Paulo, e domingo passado vimos sobre o reino, sobre a perspectiva de João. E na célula, na terça-feira, começamos a meditar sobre isso, e aí lemos o primeiro tópico, que foi como é que você ingressa no reino de Deus. A conversa de Jesus com Nicodemos. E aí, um irmão lá da célula falou assim: pastor, e depois? O que aconteceu com Nicodemos? Então, essa mensagem de hoje é resultado desse questionamento, porque lá na célula tem um pessoal que quer saber até o CPF do anticristo, né? Eu não sei se a sua é assim também, mas na minha tem uns negócios assim, né? E o que aconteceu com Nicodemos, né? Aí Jesus é bom e trouxe à memória alguns textos na hora, pude ler rapidamente, para não sair do foco do texto, mas eu queria então avançar um pouquinho hoje exatamente sobre o desdobramento desse encontro, né? Desse homem que procura Jesus à noite, e o que aconteceu com ele? Será que ele atendeu aquela exigência de Jesus? Então vamos ler João capítulo 3, a partir do verso 1. Eu convido você a se colocar em pé, você vai ficar sentado por um tempo, nós vamos fazer a leitura, João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Que o Senhor nos abençoe
com a leitura da sua palavra. Amém, amados? Pode sentar, querido. Então, irmãos, ao invés de abordar aqui alguns temas mais teológicos, embora a gente também vá tratar disso hoje, mas eu quero voltar o meu olhar para a experiência de Nicodemos, a experiência de Nicodemos com o reino de Deus. E não veio uma palavra melhor para mim do que capturado, né? Capturado pelo reino de Deus. E por que isso? Porque a experiência de Nicodemos, ela foi uma experiência progressiva. Nem sempre, amados irmãos, a sarça vai arder, né? Nem sempre vai brilhar uma luz e vai jogar o sujeito por terra, e ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Como no caso de Saulo de Tarso. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus age em cada um de nós. Isso para nós é importante, porque nos mostra como Deus trabalha individualmente nos nossos corações e mentes. Então Nicodemos foi aquela pessoa em quem o reino de Deus foi crescendo, a mensagem do reino, a realidade do reino foi se desenvolvendo progressivamente na sua vida. Então eu quero, nessa manhã, refletir sobre 3 grandes verdades sobre o reino de Deus que nós podemos ver na vida de Nicodemos. A primeira não tem como ser diferente da semana passada. A primeira lição que nós aprendemos na experiência de Nicodemos, que ele aprendeu com o Senhor Jesus, é que o novo nascimento é a única possibilidade de alguém entrar no reino de Deus. O texto é muito claro e é importante você considerar que esse foi o primeiro contato desse homem com Jesus. Primeiro contato. A Bíblia diz que ele era um fariseu, no verso 1, que ele era uma autoridade entre os judeus, e por conta disso, por conta dessa posição social, e por todo o rebuliço que estava acontecendo no ministério de Jesus, aquele movimento que estava despertando curiosidade, admiração, dúvidas, para que ele não se expusesse tanto, ele procura Jesus à noite. É aquele sujeito que está querendo se aproximar, sabe que tem alguma coisa importante ali, mas não quer se expor assim para todo mundo. E é interessante a gente perceber que Deus trabalha nesse tipo de gente, dessa forma também. Há pessoas que estão refletindo. Há uma palavra lá no livro de Isaías, o Senhor diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoar é trazer para a razão, é botar para pensar. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. É o sujeito que começa a considerar, Ageu, por exemplo, diz isso: considere na vida de vocês, trabalham muito e não conseguem produzir nada, coloca o salário num saco furado. É um chamado à reflexão, e muitas vezes Deus faz isso na nossa vida, para nós abrirmos os nossos olhos, para nós entendermos que há uma realidade maior que Deus pode oferecer para as nossas vidas. E quando Jesus recebe esse homem, a primeira coisa que Nicodemos faz é elogiar o Senhor. Ele diz, no versículo de número 2, mestre. Ele chama Jesus de mestre e diz, sabemos. Sabemos é uma atividade mental, intelectual. É o exercício de um discernimento, de um raciocínio. Então, quando ele chega a Jesus e formula essa frase, é porque ele já está pensando nisso. Ele está avaliando o que está acontecendo. E ele diz, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E aqui Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz, Nicodemos, vou te dizer uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui, irmãos, há algo muito importante, porque Nicodemos, nessa hora, ao ouvir essa palavra de Jesus e não entender num primeiro momento, ele está sendo desafiado a refletir sobre a sua teologia, a sua maneira de pensar, a sua cosmovisão, a sua herança religiosa, a maneira de ver as coisas. Ele é um líder em Israel, ele é descendente de Abraão, ele foi circuncidado ao 8º dia, portanto, ele já pertence ao reino de Deus, na cabeça dele. Na sua mente, na sua formação,
Se você é descendente de Abraão, você foi circuncidado ao 8º dia, você decorou a lei, você passou lá pelo batismo lá, pelo bar mitzvah, se você tem toda a tradição guardada, decorada, você é do reino. Aí Jesus fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, essa é a ideia do texto. Não é um nascimento físico, Jesus esclarece aqui, o que é nascido da carne, verso 6 é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é um nascimento biológico, eu tenho insistido nisso nessa série. O que nos colocou no reino de Deus não foi o nosso nascimento biológico, nem a nossa herança religiosa, a tradição religiosa. O que nos faz ingressar no reino de Deus é um novo nascimento, é a vida de Deus em nós. É o que a Escritura diz, o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, Tito capítulo 3. Paulo diz, Ele nos deu vida. O que o Senhor nos deu foi vida, porque nós estávamos mortos. É isso que o Evangelho nos oferece, é isso que a obra de Cristo nos oferece. E quando Jesus começa a sua pregação, Ele diz, o reino é chegado. O reino é aproximado, arrependam-se e creiam. Como é que você entra no meu reino? O rei está aqui em pessoa. O verbo se fez carne. Como é que você ingressa no meu reino? Arrependam-se e creiam no Evangelho. É a mesma mensagem. É a mesma verdade. Só que Jesus está trabalhando numa falsa base de segurança que estava no coração desse religioso. Não somente no seu coração, mas que acometia todo judeu do seu tempo. Se eu nasci judeu, se eu sou descendente de Abraão, então está tudo certo comigo. Abra comigo em João capítulo 8. Veja se não era esse o pensamento daquele tempo. João capítulo 8, a partir do verso 31. A palavra diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Veja o que Jesus diz no verso 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Jesus falou assim, não é assim não. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Todos pecaram. Nascemos separados de Deus. Por isso Deus envia o seu Filho amado para receber a ira que eu e você merecíamos, para receber a condenação que eu e você merecíamos. Ele satisfez a justiça do Pai, levando sobre si a nossa iniquidade, para nós sermos reconciliados com o Pai e ingressarmos no reino de Deus. Louvado seja Deus por isso, querido. Essa é a esperança do Evangelho, essa é a essência do Evangelho de Jesus. Jesus nos substituiu na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos aceitos como justificados aos olhos de Deus. Por que Deus nos recebe como filhos e filhas, amados e amadas? Por causa da justiça de Jesus, que é acreditada a nós quando nós cremos nele. E é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. E é interessante a gente ler João 3,16 e acha que é um versículo isolado na Bíblia. Mas esse versículo está dentro dessa conversa de Jesus. E Jesus continua explicando para ele. Ele foi explícito ao apresentar o novo nascimento como o único meio de acesso ao reino de Deus. E isso se dá quando um pecador reconhece a sua condição miserável diante de Deus e crê em Jesus. Vejam a partir do versículo 13 de João capítulo 3, quando Jesus é mais específico ainda, João 3, verso 13, a conversa continua, e Jesus diz, ninguém jamais subiu ao céu,
a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus conta uma história que Nicodemos conhecia. Números 21, o povo de Israel começa a murmurar contra Deus, e ele permite serpentes abrasadoras, que começa a picar aquele povo, e as pessoas começam a morrer. E Deus então manda Moisés levantar uma serpente numa haste, e todo aquele que mirasse para aquela serpente era curado, era salvo. E aí Jesus faz um link aqui daquela história, e diz assim: da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crer, para entrar no reino de Deus, precisa reconhecer que é pecador, arrependa-se e creia no Evangelho. Porque do contrário, pode ser fariseu, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, filho de bispo, criado na igreja, tem o nome no rol de membros. Se não tiver o nome no livro da vida, querido, não entra no reino. Se não foi lavado no sangue do Cordeiro, perdoado pelo Senhor, pela graça oferecida em Jesus. É isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Ele vai ter com Jesus à noite, como dizia a vovó, comendo angu pelas beiradas, para que ninguém o visse. E ele ouve a maior notícia da sua vida, a maior mensagem da sua história. Talvez você esteja no mesmo caminho, meio que pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Estou devagar, pastor, estou chegando aos poucos. Mas a clareza de Deus já está diante de você. Deus quer que você seja um cidadão do reino dos céus. Deus quer que você seja uma cidadã do reino dos céus. E isso só é possível nascendo do Espírito, se convertendo a Cristo, reconhecendo que é pecador, deixando tudo no altar de Deus, abrindo mão de tudo. Paulo diz: eu considerei tudo como refúgio. Paulo também tinha essa bagagem. Mas ele diz: diante da sublimidade do conhecimento de Jesus, eu peguei tudo e joguei na lata do lixo. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, igual a Saul, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, quanto à lei irrepreensível, considerei tudo como refúgio. Quando a luz brilhou, eu caí por terra e disse: quem és tu, Senhor? Esse é o ponto da minha e da sua vida, no momento que você cai e diz: quem és tu, Senhor? Há um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Esta sempre foi a mensagem pregada por Jesus sobre o reino e as exigências do céu: arrependam-se e creiam no Evangelho. E aí chegamos no verso 16, o versículo mais conhecido da história: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos ouve essa palavra. E a pergunta que me foi feita terça-feira é a de agora. E agora? O que aconteceu? Parou por aqui? Será que essa semente lançada por Cristo no coração desse homem frutificou? Mas antes de passar para o segundo ponto, eu quero chamar a tua atenção para o verso 36 desse mesmo capítulo. A Escritura, ela é clara e o nosso Deus é um Deus honesto e verdadeiro. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse é um alerta que nós não podemos deixar de fazer. Deus pisou esse planeta na pessoa do seu Filho, pagou a nossa dívida, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, mas aquele que o rejeita não tem um segundo plano de redenção. Não há uma segunda oportunidade. Essa mensagem, como eu disse semana passada, ela é uma mensagem contra o universalismo, que diz que no final das contas, todo mundo vai ser salvo porque Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é santo. E essa questão só é resolvida na cruz. A justiça de Deus só é satisfeita no sangue do Cordeiro. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por mais que seja dura essa palavra,
desafiadora para o nosso tempo. Jesus é o único. Há uma singularidade na obra de Jesus. E nós cremos nisso como igreja. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Segundo lugar, quando a mensagem do Evangelho, ela começa a crescer, a mensagem do reino começa a crescer dentro de nós, em algum momento da nossa vida nós vamos precisar nos posicionar. E eu convido você a ler comigo João capítulo 7. Nicodemos agora está nesse momento de crise. Por enquanto ele ouviu a palavra, e você também está nessa situação, você começa a ouvir o Evangelho, e aquela semente começa a crescer dentro de você, a boa semente, que quem semeia é Jesus. Só que há um momento de crise, há um momento de tensão, e Nicodemos enfrenta esse momento. João 7, a partir do verso 45, a Bíblia diz assim, finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Percebam que a mensagem de Jesus vai alcançando corações variados. Ninguém jamais falou dessa maneira, diz o verso 46. Será que vocês, a pergunta dos religiosos no verso 47, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Olha a pergunta. Será que tem algum fariseu no meio que creu? Olha Nicodemos aí. E aí a palavra diz assim, olha o verso 49, que preconceito, né? Que prepotência da religião. A religião causa isso, causa a pessoa fica inflada, né? Com a sua herança, se vangloriando daquilo que faz. No verso 49, não, eles disseram, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Então é um momento tenso, é um momento que o sujeito que foi procurar Jesus à noite, é a hora dele sair pela direita, pela tangente, né? A minha geração cresceu vendo o leão da montanha, né? Saída, né? Já mandava sair logo. E aqui é o contrário que acontece, verso 50, Nicodemos, um deles, vejam o link que João vai fazer aqui agora. João está nos dizendo, amados irmãos, que aquilo que aconteceu à noite não foi o último encontro, não foi o encontro definitivo e depois daquilo não houve nenhum desdobramento. João faz um link e diz assim, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E aqui é interessante, irmãos, essa tensão aqui, ela acontece porque a verdade vai crescendo dentro de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 13, Paulo louva a Deus por aqueles irmãos e diz assim, eu dou graças a Deus, 1 Tessalonicenses 2,13, que vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas em verdade é como palavra de Deus que está operando eficazmente em vocês. A palavra vai operando no coração, aleluia. Nós cremos nisso. Nós que pregamos, nós que ensinamos, lideramos célula, discipulamos nossos filhos, nós temos que crer que a palavra de Deus frutifica. A palavra de Deus, ela floresce. E foi acontecendo com ele. Então, quando há um conflito, e nesse momento aqui era um momento tenso, porque ele está num contexto ali, em que as pessoas estão contra Jesus, os líderes religiosos estão chamando quem crê nele de ralé maldita, e ele está no bolo. Poderia se omitir, poderia se esconder, mas ele se manifesta. Ele faz um questionamento, a nossa lei vai julgar sem ouvi-lo. Então, amados, isso mostra que a palavra de Deus ela vai florescendo no coração. E é um encorajamento para nós que pregamos, não só no púlpito ou liderando algum grupo, mas no seu dia a dia. Creia que a palavra de Deus vai florescendo nos corações.
Lance a boa semente. Pastor, mas eu leio ali a parábola do semeador e só uma, né? Só um grupo. Meu querido, mas glória a Deus por esse grupo que vai florescer e vai frutificar. E vai ser bênção. E Deus é poderoso para trabalhar nos corações. Então Nicodemos, ele se posicionou, porque a verdade do reino já estava crescendo na sua vida. E a minha expectativa é que a mensagem do reino de Deus está crescendo no seu coração. Isso começa a mudar a sua vida, isso começa a mudar a maneira como você enxerga a sua vida. Você agora passa a se enxergar em Deus. Aleluia! A palavra de Deus, a opinião de Deus, os valores do reino de Deus são o peso da nossa vida, que dirigem a nossa história para a glória do Senhor. Mas será que o conhecimento racional da verdade é suficiente? A fé, diziam os nossos pais espirituais, como Lloyd Jones, Jonathan Edwards, a fé não é somente um assentimento racional. Há um aspecto que Jonathan Edwards chamava de afeição do coração. Há um momento que as nossas entranhas são envolvidas pelo Espírito e pela palavra, e nós somos dominados pela palavra de Deus. Quando Lutero foi convidado a renunciar, a mudar, ele diz assim, olha, se eu for convencido pela palavra, ou seja, sua mente já tinha sido capturada pela palavra, o coração já foi capturado pelo reino de Deus. Querido, isso é glorioso, isso é obra do Espírito Santo, é inexplicável. Como é que um cristão se posiciona na faculdade, se posiciona na política, como é que um cristão se posiciona no ambiente que ele está, mesmo sendo hostil, às vezes dentro da família, porque a verdade cresce dentro dele, a realidade de Cristo, o Senhor é real, o Espírito Santo na minha vida é mais real do que qualquer pessoa nesse planeta, na sua não é diferente. E aí, querido, eu convido você a ler comigo em João capítulo 19, sobre a terceira grande lição que nós aprendemos com Nicodemos, a respeito do inevitável compromisso com o reino de Deus. Há um compromisso que é inevitável. Há um momento que a água já está transbordando, não está mais no tornozelo, no joelho, nos lombos, e você agora já está absorvido, imerso no Espírito e na palavra. Já não é possível mais conter. Jesus diz, é impossível esconder a luz numa cidade, num monte. É impossível, querido, ela brilha. A luz de Cristo brilhou no seu coração e na minha mente, na sua. O Deus desse século, segundo os Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho na face de Jesus Cristo, a glória de Deus na face de Cristo. Mas no verso 6 diz assim, mas Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, a luz chegou, as trevas foram dissipadas, a incerteza, o medo da morte, o pavor do inferno foi embora. Nós não servimos a Cristo com medo do inferno, nós servimos a Cristo por amor a Deus. Pela alegria de Jesus em nós, a alegria do Espírito Santo que nos foi implantada pelo Espírito e pela palavra. Já não importa ser chamado de raça maldita, de ralé maldita, nós somos adoradores do Cordeiro, nós vamos adorá-lo pelos séculos dos séculos. João 19, verso 38. Depois disso, ou seja, depois de Jesus ter morrido, a Escritura diz, nenhum dos seus ossos foi quebrado, verso 36. Como diz a Escritura, verso 37, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, até aquele momento. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Mas ele não estava sozinho, querido. A Bíblia diz, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele quem? Aquele que tinha antes visitado Jesus à noite.
Aquele que ouviu é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que ele faz? Levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito interessante esse inevitável compromisso com o reino de Deus. A história dele termina de uma maneira diferente daquele jovem rico ou daquele homem rico que vai supostamente cheio de desejo de saber o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus denuncia a idolatria do coração dele, vende o que você tem, dá aos pobres, depois vem me seguir, você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele vai embora triste, contrariado, porque ele era dono de muitas propriedades. No reino de Deus você não é dono de nada. No reino de Deus só há espaço para servo, porque o Senhor já está no lugar que ele tem que estar. No reino nós somos servos. O reino de Deus é lugar de adoração, é lugar de serviço, é lugar de comunhão, é lugar de perdão, é lugar de misericórdia, é lugar de justiça, é lugar de paz, é lugar de libertação. Mas Nicodemos foi diferente. A palavra nos diz que a boa semente, ela foi crescendo no coração dele, a ponto de chegar nessa hora em que ele está consagrando coisas a Deus, consagrando os seus bens, e não tendo dificuldade de se expor publicamente. Ele se dirige a uma autoridade, querido. Está todo mundo vendo o que ele está fazendo, junto de José de Arimateia, porque aquela mensagem que ele ouviu cresceu dentro dele. E aí já não tem problema ser chamado de ralé maldita, já não tem problema ser ameaçado de exclusão do sinédrio, porque eu agora pertenço ao reino de Deus. Eu me enxergo no Senhor agora. Quem define a minha identidade é Cristo, o que Ele fez por mim. Amém, meu amado? Então, esse é o máximo da experiência. Ser recebido no reino de Deus. Ser selado pelo Espírito Santo. Ter um nome escrito no livro da vida. O que mais pode ser importante nessa história? Tudo vai ficar por aqui, querido. E ele, então, é associado aqui a alguém comprometido. E mais uma vez, João repete o fato dele ter visitado Jesus à noite. Muito interessante isso, irmãos. Me chamou muita atenção nessa semana, preparando essa mensagem, mesmo no meio daquela turbulência toda. Porque esse fato de João repetir, tanto no capítulo 7 como no 19, nos mostra uma continuidade. Por isso, capturado. Porque no caso dele, ele foi sendo tocado. A mente foi trabalhando, o Espírito foi trabalhando. O texto diz, no verso 39, ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Então essa é uma palavra para você. Talvez você esteja no início da sua caminhada, meio reticente ainda, preocupado com as implicações do seu compromisso com Cristo e com o reino de Deus. Mas se a boa semente frutificar no seu coração e pela graça de Deus, o Espírito Santo operar em você um novo nascimento, o seu engajamento no reino de Deus será um caminho sem volta. Aquilo que Jesus falou, aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. É um caminho sem volta. Por isso que nós não forçamos compromisso de ninguém. Por isso que nós não forçamos batismo, consagração, porque, querido, isso é obra de Deus na minha e na sua vida. A minha oração é que você seja capturado pelo reino de Deus. Que seja a sua grande ambição na história. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, aquelas que nos preocupam. O contexto é, o
que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus diz, o Pai sabe. O Pai sabe. Não precisa se preocupar com isso que o Pai sabe. Ele vai suprir. Confia nele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Celebre isso. Descanse nisso. Há tantas coisas que nós nos preocupamos. Eu imagino Nicodemos naquela crise inicial. Vou de manhã, vou à tarde, vou à noite, marco no lugar escondido, marco no deserto. Se eu for à tarde, se eu for de manhã, né? Mas chega uma hora, meu irmão, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser na UF, pode ser na USP, pode ser onde for, pode ser em Brasília, pode ser no Capitólio, pode ser no Congresso Nacional, onde quer que você estiver, você é do Senhor. Não tem como esconder isso. Onde é que está o corpo dele? Está lá na frente de todo mundo. Tem que falar com quem? Tem que falar com aquele grandão lá. Ele acha que é grande. Grande é o Senhor. Né? Grande é o Senhor. Tem que falar com ele, não tem problema não. Eu estou aqui trazendo a minha oferta. Porque eu fui capturado pelo reino de Deus. O texto diz que ele traz vários quilos aí de aloés. Versículo 39. 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, a semente vai crescendo. Jesus fala isso na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, eu já estou caminhando para o final. Mas por outro lado, Jesus fala também da parábola do joio. E como é que termina aquela parábola? Mateus capítulo 13. Se no verso 23, Jesus diz, na parábola do semeador, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e a entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Na parábola seguinte, Jesus começa a explicar algumas verdades preciosas a respeito do reino de Deus, da semente do reino de Deus, do Evangelho de Cristo. No verso 37, Jesus diz assim, ele respondeu, explicando agora a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, 37, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Quem semeou no coração de Nicodemos foi o Filho do Homem. Quem semeou na sua vida foi o Filho do Homem, foi Cristo. A boa semente de Jesus, no verso 38, são os filhos do reino. Graças a Deus que nós somos filhos do reino, porque a semente que foi semeada em nós frutificou, porque Jesus foi quem a semeou. Mesmo que haja um inimigo, e Jesus está ensinando algumas verdades aqui nesse texto, e mesmo que o joio vai crescendo junto do trigo, nessa era, mas vai chegar um momento final, em que o mal será banido da história. Todo escândalo, todo falso crente, todo crente nominal, né? Tudo isso só vai conviver com a verdadeira igreja de Jesus, com o verdadeiro trigo, até a hora que Jesus vier. É isso que ele está ensinando aí nessa parábola. Ele diz no verso 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. É um momento final. Mas a questão é o que vai acontecer com aqueles que foram justificados? O que vai acontecer com aqueles como Nicodemos, eu e você, que ouvimos e cremos, nos arrependemos e confessamos a Jesus, e fomos regenerados e o servimos na história? Versículo 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que nós possamos brilhar como o sol. Porque somos justos por nós mesmos? Não, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Duas aplicações nós vamos passar para a mesa do Senhor nessa manhã. Primeira delas, quando Cristo vier, você reinará como sol no reino do seu Pai. Você já faz parte do reino de Deus. Eu tenho insistido nisso nessa série, porque, irmãos, hoje nós vimos como é fácil o nosso coração ser enganado. Por que Jesus precisou
dizer para Nicodemos o que disse. Porque estava enraizado nele. Estava enraizado nele. Tem gente que já nasceu achando que está salvo. Já nasceu achando que já está no reino. Por quê? Não, eu estou aqui desde pequenininho, pastor. Do cordeirinho ao cordeirão. Conheço tudo da igreja. Cada canto desse prédio aqui eu já sei. Ordem de culto, como é que a gente funciona. Estatuto eu decorei todo. Jesus fala assim, ó, se você não nasceu de novo. Ah, pastor Solange me deu aula, tia Nilce me deu aula, Neorniza me deu aula, Tércio me deu aula, Lília me deu aula, Viviane me deu aula. Você teve foi aula, irmão. Né? Érico está me dando aula, pastor Érico. Irmão, esses irmãos semeiam a semente do Evangelho. Quem faz prosperar no seu coração é o Espírito Santo. E eu louvo a Deus por homens e mulheres que estão aqui na igreja, que ouviram essa mensagem, em vários momentos da história da igreja, e receberam a palavra de Deus como palavra do Senhor. E essa palavra tem crescido, e se tornaram cidadãos do reino, cidadãs do reino, e instrumentos de Deus na história. Louvado seja Deus. Que isso seja verdade na sua vida também. Questione isso. Eu já sou um cidadão do reino de Deus, eu já nasci de novo. Há indício de novo nascimento na minha vida, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas se Jesus voltar hoje, eu vou ficar. Se eu vou partir, para onde eu vou. Tem gente que tem essa dúvida ainda. Mergulhe no Senhor, mergulhe no Evangelho, nas promessas de Deus. Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê. Quem é dominado por essa palavra. E a segunda aplicação dessa manhã, qual é o nível do seu compromisso com o reino de Deus? Você está disposto a ser uma testemunha de Cristo no mundo? Consagrar seus dons, recursos, influência para a expansão do Evangelho do reino? Quando a coisa aperta mesmo, e o pessoal começa a dizer, essa ralé maldita aí, que diz que é crente. Aí você fala assim, olha, peraí, a gente vai julgar sem ouvir? Você já leu o que ele falou? Já leu os evangelhos? Você quer rejeitar Cristo? Primeiro lê os 4 evangelhos. Abra o coração, diga, Senhor, fala comigo. Lê o Novo Testamento. Depois você toma a sua decisão. Porque Jesus só tem 2 opções, ou você rejeita ou você adora. Mas se dê uma oportunidade de refletir. Deixe essa mensagem crescer. Peça ao Espírito Santo para falar com você, em nome de Jesus. E você, meu irmão, que já foi alcançado por esse Evangelho, sirva ao Senhor. Não deixe essa mensagem parar em você. Seja um instrumento do reino em todos os ambientes da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Nós não queremos homens valentes e mulheres corajosas, valentes, jovens, adolescentes, crianças que sirvam ao Senhor corajosamente somente aqui dentro. Aqui é um ambiente de serviço, sim, de crescimento, de edificação, de treinamento, de preparo para a missão lá no mundo. Por que eu digo isso? Porque você tem convívio com pessoas que outros não têm. Você tem o poder de influenciar pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, de faculdade, de escola. Então aproveite isso. Desfrute aqui dentro da edificação, do fortalecimento, do encorajamento de uns aos outros. No culto, na célula, na escola bíblica, no encontro dos ministérios. Mas sirva no mundo. Seja sal da terra e luz do mundo em nome de Jesus. Aponte para Cristo. Proclame o reino de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos, querido. Prepare o seu coração para participarmos agora da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Tenha um momento agora de oração com Deus. Você já foi capturado pelo reino de Deus. Seu coração é dele, a sua mente é dele.
É a Ele que você vive para adorar. É a Ele que você quer agradar. É a Ele que você quer servir. Reflita nisso. Pastor, como é que eu descubro isso? Quando você acorda, querido, você acorda para quê? Você acorda para quem? Para servir a quem? Pense nisso. Quando você fecha negócios, quando você toma decisões na sua vida, você faz isso para agradar a quem? Para adorar a quem? Porque o homem é um ser que adora. Nós somos criados para adoração. O pecado desfocou isso, nos tirou do centro. Mas Cristo nos traz de volta para o centro. Para o centro de todas as coisas, em que Ele tem a primazia, o lugar de primazia. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Esse é o nosso propósito de vida. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Ser e fazer discípulo de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência, Senhor. A mesma paciência que Tu tiveste com Nicodemos, que foi à noite, que foi temeroso, que foi se escondendo, mas a verdade não pode ser escondida. A Tua glória não pode ser ofuscada por nada nesse planeta. A luz dissipa as trevas. Bendito é o Teu nome, Senhor. Se há alguém nessa manhã em dúvidas, ó Deus, que as trevas sejam dissipadas da mente e do coração em nome de Jesus. Que haja uma entrega definitiva nessa manhã, se rendendo a Cristo, sendo trazido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem há redenção e perdão de pecados. Opera nesse coração, Senhor. Completa a boa obra e faz crescer essa semente para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.